estamos hoje no... Qual tema hoje? Alguém lembra? A morte. A morte, né? Hoje vai ser de morte. Então o tema é a morte, né? O que acontece quando nós deixamos esse mundo, né? Hoje é o 6º tema que estaremos estudando. Liga para minha anteninha aí, por favor. Isto, 6º tema. Mas antes, nós vamos louvar a Deus, né? Vamos nos levantar e vamos louvar o nosso bom Deus, falando para Ele tocar nossas mãos. Pode deixar que eu aciono daqui, pode deixar. Deixa que eu mexo aqui, ó. Ele está automático. Pra alcançar teu trono.
Deixe Deus te abraçar. Neste momento, aqueles que puderem se ajoelhar, vamos fazê-lo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite que podemos nos reunir e orarmos por cada um dos pedidos que aqui estão. O Senhor conhece cada necessidade, cada desafio. Venha fortalecer aqueles que estão abatidos, venha trazer alegria para os tristes, venha trazer esperança para aquele que está perdendo. Venha renovar a fé, venha renovar as tuas misericórdias sobre cada um de nós. E nessa noite, mais uma vez, ao abrirmos a tua palavra, abra, Senhor, nossa mente para compreendê-la, nosso coração para aceitá-la e vivê-la. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Todos estão com Bíblias aí? Pegue a sua Bíblia e vamos ao estudo de hoje, fazendo uma revisão. Jesus ensinou que só o que faz a vontade de Deus pode entrar onde? No seu reino. E para conhecermos a vontade de Deus, precisamos examinar as Escrituras. E devemos estudá-la comparando um tema em vários livros. E erramos ao não estudarmos as Escrituras, que revelam o poder de Deus, que seremos manipulados por um outro poder. E quem é Jesus? É Deus como o Pai, Criador de todo o universo, nosso único Salvador. O Espírito Santo, nós vimos quem é Ele. Deus como Pai e Filho, a pessoa divina que revelou a vontade de Deus através do quê? Da Bíblia, das Escrituras. A origem do diabo, quem era ele? Sim, mas quem era esse anjo? Um querubim, não é? Mais poderoso anjo de Deus. E o que ele queria? Como que ele surgiu nessa figura tão maligna? O que ele desejava? Tornar-se como Deus, ser adorado no lugar de Deus. E qual a sua estratégia? É misturar a verdade com o erro para iludir e enganar as pessoas. E quais são os benefícios da morte de Cristo na cruz? Nós vemos perdão e libertação dos. E o perdão trouxe o quê? Trouxe o quê? Reconciliação com Deus. E a reconciliação com Deus? Opa, faltou aí, né? Deu um problema aqui no slide. A reconciliação com Deus nos dá o direito à vida eterna. Muito bem. Daniel 2 nós vimos o sonho que Deus deu para o rei Nabucodonosor. Cada metal representava um império que dominaria o mundo na sua sequência. Primeiro, ouro. Qual império? Babilônia. Prata, Medo-Persa. Bronze, Grécia. Ferro, Roma. Ferro e barro, as nações europeias, né? Surgem as nações europeias. A pedra que caiu no sonho e destruía todos esses metais apontava para a segunda vinda de Cristo, para estabelecer o quê? O seu reino. Jesus vai voltar em corpo, sim ou não? Vai ser visível a todos, sim ou não? Sim. E ele vem sozinho ou acompanhado? De quem? De todos os seus anjos. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer com os ímpios que estão vivos? Os ímpios morrem todos. E os justos que estavam mortos ressuscitam todos, e junto com os justos vivos são o quê? Arrebatados para o encontro de Cristo. E
como fica a terra nesse período? Sem forma e um abismo de quê? De trevas. E o que acontece com Satanás e seus anjos? São o quê? Presos aonde? No abismo que se tornou essa terra, esse abismo de trevas. E durante o milênio do que participam os salvos? Do juízo de quem? Quem que era julgado? Todos os ímpios mortos aqui. E quem mais? Satanás e seus anjos são julgados. E após o milênio, o que acontece com a Nova Jerusalém? Quando termina esse juízo, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. E onde estão os salvos? Descendo com a cidade. E o que acontece então com os ímpios que estavam mortos? Ressuscitam todos. E o que Satanás faz? Satanás agora ele está solto por um pouco de tempo. E o que ele faz? Forma um grande exército. Os convencem que eles podem vencer. E quando Satanás e os ímpios cercam a cidade para atacar, o que acontece? Desce fogo que fogo, fogo eterno sobre os ímpios e os transforma em cinzas, como aconteceu com a cidade de Sodoma e de Gomorra, deixadas para exemplo do castigo dos ímpios. E daí Deus faz a nova terra. Abra sua Bíblia então, em Apocalipse 14, o verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Aqui diz, verso 13, diz assim: olhei, ou melhor, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado quem? Os mortos, que desde agora morrem onde? No Senhor, diz o Espírito. Pois agora, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Suas obras os acompanham. Bem-aventurados mortos. Por que felizes os mortos? Vamos entender no estudo de hoje. Além da morte. Um perigoso engano que entrou no cristianismo se relaciona com o quê? Com a morte. O que acontece na morte? Com a alma? Com o espírito? Alma e espírito são a mesma coisa? Podemos conversar com os mortos? O que sabem os mortos? Os mortos vão para o céu ou vão para o inferno? Existe reencarnação? Põe som para mim. Som. Bastos foi convocado a fazer plantão em todas as varas criminais de Goiânia. Um dos processos era justamente o caso que se tratava do rapaz que matou o amigo. E pela primeira vez na história da justiça brasileira, nos autos constava uma carta escrita pela vítima depois de morta. Eu peguei o processo, olhei assim a primeira vez, achei o processo meio complicado, eu afastei, deixei para depois. Decidi todos os processos e voltei nesse. Quando eu comecei a estudar o processo, analisar as provas, porque eu sempre fui criterioso nessa análise, eu esbarrei com a carta psicografada que o advogado havia juntado dos autos. E essa carta me chamou a atenção, porque o morto estava narrando os fatos igualzinho o acusado havia dito no seu interrogatório. Foi o que me trouxe, eu me lembro bem que um é a página 100 e outro é a página 170. O interrogatório do rapaz na página 100 e a mensagem juntada aos autos nas alegações finais do advogado de defesa na página 170. Eu comecei a fazer análise do interrogatório e da mensagem.
e vi que coadunava certinho um com o outro. Eu pensei, mas como que o Chico teve acesso a essa declaração? Foram noites de sono para a melhor decisão. Dali o morto explicava as razões, os motivos de ele ter sido morto. Aí eu fui analisar, inclusive, a perícia feita pela polícia. Na perícia ele explicava a direção da bala, o jeito que foi dado o tiro, que também essa explicação técnica colaborava com as palavras dos adivinhos. Então eu vi que não foi intencional, não houve dolo, como nós podemos analisar dentro do direito, ele não teve aquela intenção de matar. O caso foi a julgamento 3 vezes e em todas José Divino foi absolvido. Nas 2 primeiras pelo juiz Olimar de Bastos e numa terceira, já em júri popular, o rapaz foi considerado inocente por 6 dos 7 jurados. O promotor nem quis recorrer da decisão e depois de 4 anos, a justiça encerrou o caso. Seria possível o morto defender o seu assassino num tribunal? Será que isso é possível? Como que aconteceu isso? Vamos entender. A resposta está na palavra de Deus. O que a Bíblia ensina sobre este assunto? Para entendermos o que acontece na morte, a gente precisa saber como fomos criados. E Deus, quem nos criou, Ele tem autoridade para falar sobre a morte, não é? Mas vamos então em Gênesis 2, o verso 7. Gênesis 2, o verso 7, nós lemos: Então formou o Senhor Deus o homem do quê? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, ser vivo. Então, o pó. Deus fez ali o homem perfeito. Estava tudo perfeito, mas não tinha o quê? Vida. Então ele sopra nos narizes o quê? O fôlego de... O que é o fôlego de vida? O poder de Deus de dar vida ao que não tem vida. E daí o homem passou a ser o quê? O que é a alma viva? É o corpo com fôlego, não é? O corpo com vida. É uma alma viva. Quantas almas vivas estão aqui hoje? Alguns estão em dúvida? Está todo mundo, né? Todos aqui somos almas vivas, ok? Porque o nosso corpo está com o fôlego de Deus, com a vida. Estamos respirando bem vivos, não é? Mas o que acontece quando nós morremos? O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o corpo que veio do pó da terra vai voltar a ser novamente o quê? Pó. Depois de uns anos, só ficam os cabelos, né? E o Espírito volte a Deus que o deu. O que Deus nos deu quando nos criou? Lá em Gênesis 2,7. O que Ele nos deu? O fôlego de vida. A palavra aqui traduzida por Espírito é a palavra ruach. A palavra ruach vem traduzida para o grego como pneuma, quer dizer fôlego, sopro, vento. E aqui no texto foi traduzido por Espírito. A palavra pneuma, que é a tradução da palavra hebraica ruach, a tradução, essa palavra pneuma, dá origem a algumas palavras no português. Você lembra de alguma palavra? Pneumonia. O que é pneumonia? É uma doença onde? Pulmonar. O que tem dentro do pulmão? Ar. Por isso pneumonia. Que outra palavra que você lembra? Pneu. Vem de pneuma.
O que tem dentro do pneu? Ar. O que mais? Tem o freio, como que é? Freio pneumático. O que é um freio pneumático? Um freio a ar, né? Freio a ar, freio pneumático. Então, essa palavra pneuma está relacionada em ruach a ar, fôlego, ventilação. Então, o pó volte à terra como era, e o espírito, que é o ruach, volte a Deus, que o deu. O fôlego, a vida, volta para Deus. Então, o que é a morte? A alma viva, que é o corpo com vida. Todos aqui somos almas vivas, ou seres vivos, que é outra tradução para essa expressão. Quando perdemos o fôlego de vida, nos tornamos o quê? Ou melhor, o que nós perdemos? O espírito, né? Que é o fôlego. Foi traduzida por espírito, mas é fôlego, o ruach. Perdemos o fôlego. E então, passamos a ser o quê? Pó. Nos tornamos novamente aquele corpo sem vida que vai virar pó. É o oposto da criação, não é? Muito bem. Quando o homem então morre, o poder que o mantinha vivo volta para a fonte doadora, que é Deus. Bom, a morte dos homens, será que ela é diferente da morte dos animais? O que vocês acham? É diferente ou não? Os animais têm espírito? Tem ou não tem? Tem espírito ou não? Quantos acham que os animais não têm espírito? Sem medo de errar. Ela ali acha que não tem. Você também acha que não tem? Quantos acham que os animais têm espírito? É? Uma grande parte. Alguns não estão achando nada. Vamos ver? Será que tem ou não tem? Será que é diferente a morte do homem e do animal? O que sucede aos filhos dos homens sucede também ao quê? Aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo quê? Que é ruach. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Pernilongo tem espírito? Tem ou não tem? Tem? Formiga? Lagartixa? Tem? Tem alguma coisa que está viva sem espírito? Não tem jeito. Não tem fonte que não venha de Deus. Tudo que está vivo tem o fôlego de vida, o ruach, ou o espírito, não é? O sentido aqui, o fôlego, não é? O reino vegetal, respira ou não respira? Faz as trocas gasosas? Está vivo por quê? Porque tem o quê? Fôlego de vida. Põe uma plantinha dentro de um vidro lacrado que não entrar, ela vai sobreviver? Não sobrevive. Mesmo que tenha um sistema jogando os nutrientes ali na terra, se não entrar ar, ela vai o quê? Vai morrer. Então, tudo. Quem matou uma barata hoje? A barata tem espírito? Tem espírito. Tudo que está vivo tem espírito. Ok? Então, não há diferença na morte do animal para a morte do homem e para a morte da alface. A alface, se morrer ali, vai virar o quê? Pó. Não é assim?
O que é terra orgânica? É terra vegetal. É o corpo dos vegetais que morreram e virou aquela terra. Não vira terra? Se você fizer ali, começar a colocar os vegetais tudo na compostagem, né? O que vai virar? Vai virar terra. O animal vai virar terra, o ser humano vai virar terra. Não tem diferença na morte. Todos vão virar terra. E a vida que estava no vegetal, volta para quem? Para Deus que deu fôlego. E o fôlego que estava no cachorrinho que descansou, volta para Deus que o deu. E o fôlego que estava no ser humano que morreu, volta para Deus que o deu. Tudo é igual, tudo é igual. E a ressurreição dos mortos? A filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus. E diz, ele, Jesus, tomando-a pela mão, disse-lhe: menina, levanta-te. Voltou-lhe o quê? A palavra grega é pneuma, que quer dizer fôlego. Voltou-lhe o fôlego, pneuma, coache. Ela se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Então, estava sobre a cama o corpo sem vida da menina, perfeitinho. Acabaram de morrer. Quando Jesus pega na mão dela e fala: levanta-te, o que volta para ela? O fôlego, o mesmo que foi soprado nas narinas de Adão, volta para a menina e ela levanta-se. Então, ressurreição é o corpo sem vida, pó da terra, mas o fôlego de vida voltando ao corpo, ela passou a ser novamente uma alma viva. A pergunta que não quer calar, né? A alma morre ou continua viva? A alma morre ou continua viva? Vamos ver? Eis que todas as almas são: a alma que pecar, essa morrerá. Então, todas as almas que pecam vão morrer. É o que Deus disse. Quantas almas vivas aqui ainda não pecaram? Levanta a mão, para a gente tacar a primeira pedra. Quantos aqui não pecaram ainda? Pode levantar a mão. A irmã ali não pecou ainda. Explica pra gente como que faz. Já pecou? Um pouquinho. Então, se todos pecamos, o que acontece quando a gente morre? A alma vai o quê? Morrer. Seremos almas mortas. Então, mas antes, vamos mais um pouquinho aqui. A crença espiritualista de que o homem após a morte continua vivo entrou para dentro do cristianismo. É interessante uma experiência que foi feita retirando uma porção do lobo frontal que controla as emoções de presos lá nos Estados Unidos. Foi uma pesquisa científica. E na época não tinha essas leis aí, né? Eles fizeram um teste para ver se conseguia consertar, né, os criminosos ali perigosos, né? E pegaram então um grupo desses criminosos, fizeram uma lobotomia, tiraram um pedaço do lobo frontal. E sabe o que aconteceu com eles? Sabe o que aconteceu? Eles não tinham mais reações, emoções. Eles não choravam, não riam, não ficavam tristes nem alegres. Viraram tipo robozinhos. Não conseguiam mais demonstrar emoções. E se
como muitos pensam, que depois que o corpo morre, a razão, né? Fica viva, e a gente sabe onde está, para onde está indo, ou entra num sono. Se isso fosse verdade, que os sentimentos, os pensamentos, a razão fosse algo que não morresse quando morre a matéria, porque uma pancada na cabeça ia fazer alguém perder a memória. Se isso é algo imortal, indestrutível, porque alguém teria Alzheimer? Se Alzheimer é um problema físico no cérebro e não nessa suposta coisa imortal, etérea que está controlando nossos pensamentos, nossa razão. Porque tirar um pedaço do cérebro mudaria as emoções. Eu não conseguiria mais ter emoções. Se as emoções é algo que está além do corpo, que não pode ser afetado com a morte, tirar um pedaço do cérebro não ia alterar nada, correto? Não ia alterar nada. Mas, meus queridos, tudo, sentimentos, pensamentos, razão, tudo é processado aonde? Nos neurônios. Neurônio virou pó, os pensamentos, emoções, sentimentos viram o quê? Pó. É óbvio assim, é claro assim. Não tem sentimentos, pensamentos, emoções na morte. Nós viramos, o que nós viramos? Nós viramos o quê? Pó. O cérebro vira pó, os sentimentos, as emoções viram pó. Então, existe alma penada que vem à noite puxar a coberta, dedão no pé, calcanhar. Existe alma penada? Sim ou não? A alma continua viva? Não. Então existe alma penada? Existe, é lógico que existe. Hã? Quem já viu uma galinha? Hã? É uma alma penada. Não tem muitas penas. Se você arrancar as penas, vai ser uma alma depenada. Né? E se você cortar o pescocinho, uma alma penada morta, ou depenada morta, né? Dependendo de como for a situação. Então, alma penada só as aves, né? São todas almas penadas, vivas, enquanto tem o fôlego de vida. Depois que morrem, mortas. Então, esse negócio de que alma, não sei o que, isso não existe. O que existe são... Não, já a gente vê o que é que existe. Quando que surgiu então o ensino de que a alma não morre? No dia em que dela comerem, certamente vocês vão o quê? O que Deus disse? Vocês vão morrer. A serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão? Deus é mentiroso. A primeira sessão com incorporação de espíritos no planeta Terra se deu aonde? Se deu no Éden. Aqui nasce o espiritualismo, o espiritismo e todas as formas espiritualistas no mundo. Foi plantado pela serpente. Quem que era a serpente? A gente sabe. Os mortos sabem de alguma coisa, sim ou não? Não confieis nos filhos dos homens, em quem não há o quê? Salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. O que acontece nesse mesmo dia? Perecem quantos?
todos os seus desígnios, seus planos, sua vontade, né? Projetos. No dia da morte, tudo o quê? Tudo o quê? Tudo acaba. Então, dá para mim pedir para um morto interceder por mim diante de Cristo, para Ele fazer alguma coisa por mim? Difícil, não é? Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 9. Depois de Salmos e Provérbios, antes de Isaías, Provérbios, daí vem Eclesiastes. Todos acharam? Eclesiastes 9, verso 5 diz assim: porque os vivos sabem o quê? Que onde morrer. Ou você não sabe isso? Mas os mortos, o que eles sabem? Não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no quê? No esquecimento. Então, o verso seguinte diz: amor, ódio, inveja para ele já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Morreu odiando, acabou o ódio. Morreu amando, acabou o amor. Morreu sofrendo, acabou o sofrimento. Morreu alegre, acabou a alegria. Não tem emoções na morte. Na morte cessou tudo. Morte é morte. Não é vida. É o contrário da vida. Mas o inimigo tenta nos convencer que a morte é a continuidade da vida. Não, morte é a cessação de toda a vida. Portanto, hoje tem algum morto sofrendo no inferno? Se não tem sentimento, não tem dor, dá para sofrer no inferno morto? Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Por que Jesus só subiu ao Pai depois de ressuscitar? Porque na morte eu estou o quê? Morto. Simples assim. E morte é cessação da vida, da memória, da razão, do raciocínio. Aquele que desce a sepultura jamais tornará o quê? Subir. Nunca mais tornará a sua casa. Bom, então, tem como um morto aparecer para um vivo? Sim ou não? Não tem jeito, ele está dizendo que não tem jeito. Mas você pode dizer: eu já falei com o falecido, já ouvi alguém que falou, como posso explicar isso? Você já viu pessoas que falaram com os mortos? Eu já estudei a Bíblia com pessoas que falavam com os mortos. Era tudo isso uma simples ilusão? Sim ou não? Era ou não era? Eva viu uma serpente ou era tudo ilusão? Ela viu? Ela viu. Eva conversou com essa serpente ou foi tudo ilusão? Ela conversou. Ela conversou. Agora, era uma serpente que estava ali falando com Eva? Não. Meus queridos, Eva acreditou na serpente? Por isso que estamos aqui, né? Nesse caos. Porque Eva acreditou na serpente. O diabo e seus anjos têm aparecido a muitos hoje. Desde então,
E às vezes aparece só como uma luz, às vezes no formato de uma pessoa, de um anjo, às vezes no formato do falecido, às vezes com a voz do falecido, e fala coisas, pode falar coisas que só o vivo ali na sua frente sabia, algum segredo, ou situações que aconteceram no passado. E assim, quando essas pessoas ouvem que a Bíblia ensina que os mortos não sabem de nada, nem podem se comunicar com os vivos, elas pensam: a Bíblia não é confiável, está desatualizada, né? A vítima crê que possui um conhecimento superior, mais evoluído, e agora ela já entrou em contato com o mundo dos mortos, e para sair deste engano vai ser algo muito difícil. Porque ressurreição, se os mortos já estão vivos, precisa ressuscitar quem está vivo? Sim ou não? Porque Cristo voltará para buscar seus filhos se ao morrer eles já estão com Ele no paraíso. Jesus vai dizer: vocês vão sair agora aqui no paraíso, vão voltar lá para a sepultura, daqui a pouco eu desço lá, ressuscito vocês e trago vocês para o paraíso. Por que ressuscitar os ímpios? Para puni-los, se eles já estão sofrendo hoje no inferno. Jesus vai dar uma boa notícia para eles: olha, a boa notícia, vocês vão ter um descanso, vocês vão voltar para a sepultura, vão parar de sofrer um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou descer lá na terra, vou ressuscitar todos vocês para jogar de novo no inferno. Tem sentido isso? Meus queridos, a crença da imortalidade da alma, infiltrada do paganismo para dentro do cristianismo, destrói as doutrinas da palavra de Deus, da verdade. Não precisa ressurreição, não precisa salvador, porque já está todo mundo salvo mesmo, né? É só ser bonzinho, vai para um lugar bom. É só ser ruinzinho, vai para o inferno. E assim por diante. E depois ainda tem um limbo, que você pode dar uma peneirada lá e subir para o paraíso, né? Então, essa mentira introduzida pelo diabo lá para Eva, né, infiltrou-se dentro do cristianismo, contrariando a palavra de Deus, que diz que a alma que pecar vai morrer. Por isso Deus diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, nem adivinhador, prognosticador, algoreiro, feiticeiro, nem encantador, necromante, mágico, quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Isso tudo é abominável aos olhos de Deus, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti, os expulsa do meio do seu povo. Deus não aceita essas práticas. Em Levítico 20 diz Deus: quando alguém se virar para os necromantes, que invocam os mortos, e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Consultá-los é trair a Deus para ter um caso com o diabo. Quem está por trás de tudo isso, de magia, de todas essas coisas, é o inimigo de Deus, o inimigo das almas, para iludir, enganar, prender. Então, o espiritualismo é a religião de demônios, e o mundo está sendo iludido, enganado, e as pessoas precisam entender, mas quão difícil é tirá-las desse engano. Ele é tão poderoso, tão convincente. Será que existe reencarnação? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo de Deus. Depois que morro,
eu aguardo a ressurreição, ou para a vida eterna, onde participarei desse juízo presencialmente, ou da morte eterna, onde serei julgado pelos que ressuscitaram, não é? E estão salvos, onde Cristo será o juiz ali, não é? Então, depois da morte, eu aguardo o juízo de Deus encerrar, para saber se eu vou ressuscitar na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição. Jó viveu 1500 anos antes de Jesus nascer. Será que ele já compreendia isso? Olha o que Jó escreve: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Redentor e Salvador é a mesma coisa. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó aguardava a volta de Cristo, quando ele esperava ser revestido, ressuscitado, e no seu próprio corpo ver a Deus. O apóstolo Paulo já está no céu? São Paulo não está intercedendo por nós no céu, com os seus méritos? Olha o que Paulo diz, quando ele estava preso, condenado à morte, esperando o dia da execução. Ele escreveu a sua carta a Timóteo, dizendo: completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça, aquela que vai ser dada aos justos, me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará em que dia? Naquele dia. Mas não somente a mim, mas também a quantos? Todos quanto amam o quê? Em que dia ele receberia a coroa do justo? No dia da vinda de Jesus, juntamente com todos que amam a volta de Jesus. Quem aqui ama a volta de Jesus? Espero que todos, né? Então, junto com Paulo, naquele dia, você vai receber a coroa da vida. Os outros apóstolos já estão no céu, porque Paulo a gente já viu, está aguardando, junto com Jó, a volta de Jesus. Vamos deixar Jesus responder essa pergunta, não é mesmo? Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou estejais vós. Quando Jesus prometeu estar novamente com os seus discípulos? Quando ele voltasse para os receber, para que eles estivessem com ele. Jesus já voltou? Jesus é mentiroso? Então, tem algum dos apóstolos com Cristo hoje? Se Jesus falou a verdade, não tem nenhum deles lá com ele, intercedendo por nós. Estão todos aonde? Junto com Paulo, junto com Jó, aguardando o quê? A volta de Jesus, e junto com todos os que morreram em Cristo, aguardando a sua vinda. Davi, homem segundo o coração de Deus, foi para o céu, mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Este homem deve ter ido para o céu, correto? Davi morreu, diz Pedro, e foi o quê? Sepultado. Davi não subiu aos céus. Por quê? A Bíblia fala de Enoque, de Elias, de Moisés, porque foram exceções. Se todos os bonzinhos fossem para o céu, não ia precisar mencionar esses três, porque lógico que eles estariam lá, mas eles são as exceções. As exceções. Por isso, ao morrermos, nós aguardamos o quê? O fim do juízo, para saber qual ressurreição nós participaremos. E depois da morte, ainda posso me salvar? Sim ou não?
Vem a hora em que todos os que se acham onde? Nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Segundo Jesus, os mortos saem de onde? Onde que estão os mortos, segundo o ensino de Jesus? Na sepultura. E os que tiverem feito o bem sairão para quê? É na volta de Cristo agora. Mas os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do quê? Do juízo executivo, serão condenados, receberão condenação após os 1000 anos, como explicado lá em Apocalipse 20. Então, depois da morte, não tem mais como me arrepender, não tem mais como ser salvo, porque a minha memória o quê? Acabou, não posso mais pedir perdão. Eu defino se estou salvo ou perdido enquanto eu estou vivo. É as escolhas que eu faço a cada dia. Quando nos tornaremos imortais? Quando? No momento, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão como? Incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade somente depois da vinda de Cristo, na ressurreição dos salvos, porque os ímpios não ressuscitam imortais, não é? Adão e Eva tinham corpos antes do pecado, sim ou não? Sim. E nós continuaremos tendo, né? E os que têm problemas físicos, o que vai acontecer com estes? Abra sua Bíblia, Isaías 35. É depois de Eclesiastes. Vem Isaías. Se você não fechou a Bíblia, você já está aí facinho, né? É o próximo livro. Isaías 35. Olha o que diz aqui sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a nova terra. Isaías 35, o verso 5 diz assim: então, todos acharam? Então se abrirão os olhos de quem? E desimpedirão os ouvidos de quem? Não tem mais cegos nem surdos, todos enxergarão e ouvirão. E os coxos que não têm uma perna vão fazer o quê? Saltar como servos. E a língua dos mudos vai o quê? Cantar, né? Não tem mais ninguém mudo, não há mais defeitos físicos. E o verso 10 diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá o quê? A tristeza e todo o gemido, toda a dor. Sabe o que é a alegria eterna? É cada dia estar mais feliz que no dia anterior. A gente não sabe o que é alegria eterna, porque hoje a gente acorda bem animado, de repente chega no fim do dia, a gente está arrasado, tem umas reviravoltas, a gente chega só o pó da rabiola, né? Às vezes a gente acorda todo frustrado e triste, né? E vai chegar no fim do dia feliz, porque as coisas começaram a dar certo. A gente vive assim, ó, que nem uma roda gigante, né? Aqui embaixo bem triste, lá em cima bem feliz, né? E vai girando assim a vida. A alegria eterna, para sempre, sempre lá em cima, não é? A gente não tem noção do que é isso e quão bom é isso. A gente pode imaginar, a gente não consegue experimentar isso. Pense o dia mais feliz da sua vida, que nunca tem fim, só que é uma alegria ainda maior que o dia mais feliz da sua vida. Isso é o que Deus está preparando, não é mesmo? E como será esse corpo ressuscitado? Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo, o corpo glorificado de Cristo ressuscitou, e que apareceu para os discípulos, e comeu com eles, e Tomé viu a marca dos cravos na sua mão. Esse corpo imortal que Cristo ressuscitou, que material, mas uma matéria diferente, como o corpo dos anjos, que podem atravessar uma parede e mesmo assim ser um corpo físico, pode comer. É esse corpo que Jesus vai dar para todos nós. Não é maravilhoso? Não vai ser bom isso? Viver num corpo assim? Esse é o amor de Deus. Fizemos tanta maldade, tanta coisa ruim, o torturamos, ele quer dar um corpo igualzinho ao dele. Não é amor isso? Nós vamos nos reconhecer, sim ou não? 15 dias não haverá lembrança das coisas passadas. Então, muitos creem que Deus vai dar uma amnésia em todo mundo. Por engano. Por engano. Nós vamos lembrar. Jesus foi reconhecido depois que ressuscitou? Sim. Tomé tocou o corpo de Jesus? Sim. Nós seremos reconhecidos. Não faria nenhum sentido essa vida se daí Deus fizesse lavagem cerebral, tudo fosse apagado. Isso levaria ao risco do pecado surgir de novo. O pecado só não vai surgir de novo porque nós não vamos esquecer de que Jesus é o nosso Salvador. Ele veio morrer por causa dos pecados que houveram aqui nesse mundo. Mas tem coisas ruins que aconteceram no passado que hoje você nem lembra mais, ou quando lembra, isso daí nem tem mais sentido para você? Tem? Coisas ruins que aconteceram? Desapontamentos do passado que hoje não afeta mais a sua vida? Meus queridos, quando a gente entrar na alegria da eternidade, face a face com Deus, com os anjos, conhecendo o universo criado por Deus, essas coisas vão ficando cada vez mais fracas, vão se perdendo, não vão ter nenhuma importância. Eu não vou estar preocupado com isso. Eu vou estar mergulhado nas novas descobertas, nos conhecimentos eternos que vamos adquirindo. Vai ser algo muito maravilhoso. Nós seremos muito felizes, não é? E Paulo expressa assim: tenho por certo que os sofrimentos do presente, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em outras palavras, tudo que a gente sofre hoje, quando a gente chegar lá, não vai ser o quê? Nada perto do que Deus vai nos dar. Tudo que a gente sofreu aqui vai se tornar algo insignificante. Hoje parece algo muito difícil, insuperável. Quando a gente estiver lá, o que eu sofri não foi nada perto do que Deus está me dando, perto da recompensa que Deus quer dar para cada um de nós. Como será essa nova terra? Deus criara um mundo perfeito. A nova terra é o retorno do que seria o quê? O mundo se não houvesse o pecado. Por que não será um mundo, ou melhor, Deus criou os animais, não? Sim, quando Ele criou a terra, criou os animais, criou as árvores, os frutos, os alimentos, sim, vai voltar a ser o que era. Portanto, não vai ser um mundo o quê? Espiritual. E também não vamos ficar sobre uma nuvem tocando harpa a eternidade. Sim, haverá instrumentos musicais, os anjos
tem instrumentos musicais, tanto é que quando Jesus voltar com todos os seus anjos, que instrumento eles tocarão? Trombetas, não é? Trombetas, deve ser som tipo, não sei, de trompetes, alguma coisa assim, algo. Trombeta talvez é o que o homem conseguiu fazer, né? Mais parecido, mas deve ser um som tremendo, né? Imagine aqueles anjos todos tocando, né? A orquestra celestial. Quem está aqui na terra vai até arrepiar, né? Imagine que sensação vai dar isso, dessa música fantástica, assustadora para os perdidos, mas fantástica para os salvos, né? Era o que eles esperavam. E ao toque das trombetas, os anjos descendo do céu para buscar os salvos, algo fantástico vai acontecer, né? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Para sempre. Como será a vida na nova terra? A gente já viu, né? Que só passaremos no céu 1000, depois desce a nova Jerusalém com todos os salvos. Ah, pastor, mas eu queria ficar lá com Deus lá no céu. Então vamos terminar de ver o estudo aqui. Talvez você mude de ideia. Como será a vida na nova terra? Via nova terra, o mar já não existe. O mar que nós conhecemos não vai existir mais. Não serão mais essas grandes porções de água. Porque quando é que surgiu os grandes mares, os oceanos? Quando? No dilúvio. A Bíblia diz que caiu água de cima e romperam e liberaram as águas das profundezas da terra, subsolo. Quando a crosta terrestre se rachou e saiu com grande pressão essas águas, a terra foi sendo jogada para as margens dos grandes oceanos, formando as serras do mar. Por isso, para chegar na praia, a gente tem de subir e depois descer. Por quê? Isso surgiu por ocasião do dilúvio. Por ocasião do dilúvio. Se você olhar no mapa mundi, dá a impressão que ele foi cortado. Ali foi onde foi cortada a crosta terrestre, para essa água levantar com pressão, abrindo ali, não é? Os continentes, separando os continentes. Porque antes era uma grande porção de terra e rios cortando, e com certeza devia haver o mar, né? Para fazer essa troca, mas muito menor, porque não havia mudanças climáticas, né? Não havia aquecimento nem esfriamento. Então uma pequena porção de água salgada seria suficiente para manter tudo em equilíbrio. Não sei, de repente nem mar existia mesmo, né? O vencedor me será o quê? Filho. O vencedor me será filho. Nós seremos chamados de filhos de Deus. E quem é filho do rei é o quê? Príncipes e princesas. Príncipes e princesas. O sonho da Cinderela vai se tornar realidade na vida de todos, né? Seremos príncipes do grande Deus. Nela estará o trono de Deus e do... Então, aqui está falando da nova Jerusalém que desce do céu para a terra. A nova sede do trono de Deus será o planeta Terra. Se você quiser ficar lá no céu, você vai ficar sozinho, né? Porque Deus vai vir para a terra. Aqui é o troféu de Deus, o troféu da vitória sobre o mal, sobre o pecado. Aqui vai ser a capital do universo. A nova Jerusalém vai ser a capital do universo. E todos nós podemos fazer parte desse reino. Já não haverá noite. Está falando da nova Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Porque lá Deus estará no seu trono.
E não importa que hora seja, do dia ou da noite, se você precisar de uma audiência com Deus, você vai lá que vai estar de dia, né? Porque a luz dessa cidade será a glória de Deus. Que nós poderemos ir a hora que quisermos na presença de Deus. Não vai ser maravilhoso isso? Isaías 65. Você já está em Isaías, só vá para o capítulo 65. O último verso diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, ó o lobo pastando, e o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então note, não existe mais animais selvagens. Deus não criou animais carnívoros quando criou o mundo. Tanto é que todos passaram ali na frente de Adão e ninguém comeu Adão, porque eram todos herbívoros, ou frutívoros, ou outra alimentação que não era carne. Deus não criou a morte. Não tinham animais para matar animais. Deus não criou a morte. A morte é consequência do quê? Do pecado. E quando o homem pecou, Deus precisou alterar alguns animais e tornou o leão, o lobo carnívoros para o controle das espécies no mundo onde a morte existia. Porque imagine se nenhum animal comesse nenhum animal, até Adão e Eva povoarem a terra, os animais teriam se multiplicado e comeriam toda a vegetação, e ia extinguir a espécie humana, né? Porque não ia ter mais o que comer, ia todo mundo morrer de fome, os animais e o ser humano. Então, no mundo de pecado, Deus precisou fazer uma adaptação no ecossistema, para que a vida pudesse se manter no ambiente onde há morte, degradação, violência. Mas lá na nova terra, você vai pegar aquele urso panda grandão, gigante, né? E dar um abraço gostoso. Já pensou? Abraçar o ursinho panda, pegar ali e escorregar no pescoço da girafa, tudo mansinho, dar uma volta de pantera negra, né? Sentar ali na pantera e abraçar a juba do leão, né? E ele vai dar uma lambidinha no seu rosto, assim, igual o cachorrinho. São todos animais domésticos para alegrar a vida do ser humano. Deus os fez para nos alegrar, né? Para interagirmos com eles. É o cuidado de Deus. Em vez de fazer um bichinho de pelúcia, Deus fez um bichinho vivo, né? Para ser a nossa pelúcia, né? O que teremos para fazer nessa nova terra? Verso 21 diz assim: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Vamos plantar, vamos construir nossas casas. Como que serão essas casas? Tem gente que fala assim: você vai ter trabalho lá, então é melhor ficar só por aqui mesmo, porque já chega, né? Trabalho aqui. Mas antes do pecado havia suor? Havia suor? Não havia suor. Não havia cansaço, essa fadiga, né? Eu estou morto. Não, chegava ali tranquilo, né? Do trabalho. Deus colocou o homem para cuidar da terra e assim vai continuar sendo. E como vai ser as casas? Quem aqui quer fazer casas? Você vai querer fazer sua casa de
Bloco ou de tijolinho? Hã? Quem vai querer fazer de bloco aqui? Ou você vai querer fazer de ouro? As paredes. Alguém vai querer fazer de ouro? Ouro, hã? Quero cristais, porque eu gosto de vidro. Cristais? Bem assim, bem moderno, né? Bem moderno. O telhado vai ser de Eternite ou aquela telha sanduíche, né? Térmica, né? Como que vai ser o seu telhado ou telha de barro? Não precisa telhado, né? Porque não vai ter chuva, não vai ter ventania, não vai ter alteração climática. As estações surgiram depois do dilúvio, porque antes era um clima agradável o ano todo. No dilúvio, o eixo da Terra se inclinou, daí começaram os ventos mais fortes, surgiram o Polo Norte, Polo Sul e as mudanças climáticas. Por quê? O eixo da Terra se desalinhou com o Sol, e daí os extremos, o Sol quase não aparece durante o ano, né? Formou geleiras. No tsunami de 2001, dezembro de 2001, se eu não me engano, 31 de dezembro, os cientistas dizem que o eixo da Terra se inclinou mais um pouquinho, desalinhou um pouco mais. Daí, a partir daí surgiram grandes tornados, vendavais, foram ficando cada vez mais fortes, porque cada vez que o eixo da Terra se desalinha mais com o Sol, mais mudanças climáticas acontecem. E, portanto, não precisa ter o quê? Telhado, não vai chover. Você vai fazer garagem para 3 ou 4 carros? Hã? Não precisa de garagem? Não precisa de carro? De meio de transporte? Porque nós nos locomoveremos como os anjos, como Cristo ressuscitado, né? Iremos de um lugar para o outro, num instante. Seremos, né? Iremos para um lugar, para outro, para o Japão, para o Brasil, Estados Unidos, assim, rapidinho, sem meio de transporte. Não precisa garagem nessa casa, não precisa telhado. A geladeira vai ser aquela frost free que você está sonhando com ela, né? Aquela que quase fala, né? Vai ser aquela geladeira que você vai ter, ou você vai escolher Brastemp ou Consul, ou como que é? Electrolux. Qual vai ser a sua geladeira? Não precisa geladeira, por quê? Não existe mais bactéria, fungo, nada apodrece, nada estraga. Não precisa de geladeira para guardar nada. Você vai ter uma máquina de lavar roupa, vertical ou horizontal? Aquela bambambam que já deixa tudo sequinho até passado. Tem essa daí? Talvez vai ter ainda, e daí você vai querer essa lá, né? Mas não precisa mais máquina de lavar roupa. Então não precisa de área de serviço, né? Por quê? Qual vai ser a nossa roupa? Uma veste de luz, a glória de Deus que nós perdemos. Daí Adão e Eva descobriram que estavam peladões e ficaram com vergonha e se esconderam, né? E daí foram pegar ali as folhas para costurar ali uma sainha, né? Para esconder as vergonhas, né? Então ficaram com vergonha de encontrar Deus assim. A gente vai ter uma veste que não vai rasgar, não vai precisar trocar, lavar nunca, né? Olha que maravilha. Não precisa passar roupa. Quem gosta de passar roupa aqui? Ninguém. Olha só, gosta de passar roupa. Você está lascado lá, não precisa mais, né? Vai ser um mundo diferente, não vai? Como que vai ser as nossas casas? Qual foi a primeira casa que Deus deu para Adão e Eva? Um jardim.
Deus não construiu 4 paredes para o homem morar e viver. Ele construiu um jardim. Ah, pastor, mas eu tenho alergia a mato. Não vai ter mais alergia. Seu corpo agora é imortal, não tem mais doença, né? Fica tranquilo. Ah, mas picada de inseto. Não vai ter mais pernilongo, tá? Essas pragas que surgiram no mundo de pecado não vão mais existir. Não vai ter ninguém querendo roubar seu sangue, não. Vai ser tudo um mundo perfeito, não é? Você vai poder escolher as árvores, as frutas que você mais gosta, fazer um pomar lá no seu jardim, né? As flores, Deus fez vários sabores, cheiros e tal, e nos fez com um paladar diferente. Você vai poder criar o seu lar, e você vai tirar uma flor daqui, plantar aqui, ela não vai nem secar, porque não morre mais nada, é tudo perfeito, vida 100% energizada, não é? Você vai trocar de lugar ali, vai ficar tudo tranquilo. Não tem mais poeira, não precisa de vassoura, porque não tem pó. Antes do dilúvio, o orvalho da manhã era suficiente para manter a terra hidratada, para não ter pó nem lama. Então não tem pó nem lama. É uma terra perfeitamente hidratada, perfeitamente saudável, com todos os nutrientes. As frutas produzidas dessa terra vão ter um sabor que a gente nunca experimentou aqui, nesse mundo degradado, né? De tão delicioso que vai ser. As frutas, e assim por diante, né? Não poderia passar a noite imaginando, né? Você deixou ali uma manga palmer madurinha. Manga palmer é gostoso, ou não é? Quando está bem madurinho, não tem nem fibra, né? Você come ali, nem suja os dentes, né? Um sabor tremendo. Quem já comeu lixia? Já? Não é uma delícia? Imagine uma lixia grandona, né? Pegar ali, carnuda, né? Escorrendo até aqui, o caldinho, né? Tão gostoso. E você pode deixar ela ali no pé, enquanto um passarinho não comê-la, ou alguém não pegar e comê-la, ela fica ali, perfeita. Se ficar ali um mês, não apodrece, está ali perfeita, até alguém pegar e comer. Não é maravilhoso? Esse é um mundo fantástico, né? Não podemos faltar. Imagine uma vida de ociosidade, sem trabalho, né? Que terrível seria. Só ficar contemplando. Não, a gente vai se envolver na criação de Deus e no governo de Deus. Estudaremos e compreenderemos mais e mais o amor de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, nos séculos vindouros, séculos eternos. Cada vez compreenderemos mais a graça, o que foi Jesus vir a esse mundo para nos salvar, o que Ele renunciou, e quanto mais entendermos esse amor tão infinito, mais o amaremos, e quanto mais o amarmos, mais felizes nos tornaremos. Que maravilha, não é mesmo? Poderemos conhecer outros planetas e compreender todos os segredos da natureza, que hoje a ciência ainda nem conseguiu descobrir, não é? Tantas coisas. Podemos mergulhar entre os peixes. Nós teremos muito para explorar pela eternidade. Nós nunca vamos parar de aprender. Isso daqui é Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil. Esse aqui é o Rio da Prata. O Rio da Prata aqui tem uma pessoa e os peixes estão tudo na frente dele aqui. Eu estive lá. Eu entrei nesse lugar aí. Se um dia você puder, se não, na eternidade a gente pode fazer isso juntos. Mas se um dia você puder aqui, vai ser algo fantástico, né? Mas aqui é mais difícil. Ainda mais com os preços agora tudo lá em cima, ficou mais difícil ainda, né? Você coloca o snorkel, né? Essa máscara aqui, com aquele respirador que é o snorkel, né? E o óculos.
E daí você consegue enxergar 30 metros debaixo d'água, porque é muito cristalina a água. Você entra na nascente do rio. Você vê, a nascente é um grande piscinão, aqui ó, mais ou menos isso aqui. Esse aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que é, porque tem escadinha que desce aqui, ele está segurando na escada, né? É isso aqui. Na foto não dá para ver, mas você vê a água borbulhando, várias nascentes assim, nesse redondo aqui, e aqui sai, nesse lado aqui, sai o rio. São 2 horas descendo esse rio. Você coloca roupas de mergulho para não congelar, porque a água é bem fria, daí você não sente o frio. É roupa de mergulho, neopreno, mais ou menos isso é bom. E daí o guia diz: não nade, deixa a correnteza ir levando. E aí você vai descendo só com a correnteza. Parece que você está num aquário gigante. Ele tem os peixes, né? Você vai nadando no meio deles. Eu consegui tocar num dourado. Ele saiu correndo, né? Mas eu encostei nele, de tanto peixe que tem, e é algo incrível, né? E aquelas algas, aquelas pedrinhas de aquário, sabe, branquinha? O fundo desse rio é assim, com aquelas pedrinhas branquinhas, com aquelas algas compridinhas, né? Cheio de folhinha, tem nesse rio. Parece estar num aquário gigante. E daí eu fui descendo. Metade da descida é nessa água cristalina, depois ele fica fundo, as águas ficam escuras. E eu descendo, encantado, né, com a cena, eu olhei um dourado na minha frente, com um peixinho amarelo atravessado na boca, mastigando o peixinho amarelo, igual aqueles peixinhos amarelos de aquário, ele mastigando. Daí eu descobri que eu ainda estava na terra, né? A terra não tinha sido renovada ainda, estava tão bom ali, mas eu vi as marcas do pecado, né? Mas a nova terra, imagine, os peixes não têm mais medo de você. Você mergulha no rio de água cristalina, visibilidade 1 quilômetro, 2, e os peixes vindo na sua direção, você passando a mão nos peixes, né? Todas as cores e formatos, não vai ser algo maravilhoso? Estar dentro de um grande aquário, né? Que é o próprio rio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Embora nós podemos pensar e nada que nós vimos de mais belo na natureza se compara ao que Deus está preparando para nós. Nós estamos no mundo degradado pelo pecado, mais de 6.000 anos, mas quando tudo for restaurado à sua beleza original, isso será algo fantástico, encantador. Nós nos deleitaremos, né, na criação de Deus. Então tudo que nós podemos ver, ouvir e pensar não consegue chegar no que Deus está preparando para aqueles que o amam. Vamos terminar com esse texto, Apocalipse 21. Apocalipse 21. A partir do verso 2, último livro da Bíblia, a partir do verso 2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com quem? Com eles, com os homens, conosco. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Poderemos ver a Deus face a face,
E o verso 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Meus queridos, depois de 1000 anos participando, vivendo com Cristo no céu, com os anjos no céu, a Nova Jerusalém desce para a terra. Os salvos estão aqui, o trono de Deus desce também, o trono de Cristo desce dentro da Nova Jerusalém. E o texto diz que então Deus enxuga dos olhos toda a lágrima. Pergunto para vocês: vamos chorar ainda depois de passar 1000 anos com Cristo? Sim ou não? Não, né? Ou será um choro de alegria? Imagine quando a cidade chegando aqui, Deus ressuscita todos os mortos que estão perdidos. Quando eles cercam a cidade estão para atacar, desce fogo do céu e os consome. Entre essa multidão de mortos pode ter um filho, uma filha que negligenciou o preparo para a eternidade. Pode ter um pai, uma mãe que não aceitou a Cristo, ou que não quis estudar a palavra de Deus para se preparar para conhecer a verdade e não ser enganado. Pode ter um amigo, um parente, alguém muito próximo. E quão triste vai ser depois dos salvos participarem do milênio, descerem aqui e terem visto a glória do terceiro céus, e quem sabe visitaram até outros lugares, e agora olhando seus queridos lá do outro lado do muro, sendo consumidos na chama. Os salvos irão chorar. Alguns vão pensar: por que eu não insisti mais? Estava tendo aqueles estudos lá na Laretana, por que eu não insisti mais para trazer meu pai, meu filho, a minha mãe? Por quê? Eu podia ter incentivado um pouquinho mais. Vai ser um momento triste para os salvos. E para os perdidos, olhando a glória da cidade, olhando os salvos, olhando seus parentes do lado de dentro, imagine a tristeza deles, e sofrendo agora a dor do fogo eterno, os consumindo aos poucos. Imagine a tristeza, né? O remorso. Por quê? Eu zombei de Deus? Por que eu não acreditei? Por que eu não busquei? Um momento triste. Mas então Deus diz que Ele enxugará dos olhos a última lágrima. A morte já não existirá mais. Quando o império de Satanás virar cinzas, como já estudamos, a morte deixará de existir para sempre. E Deus vai fazer novas todas as coisas. Não haverá mais dor, mais luto, nem pranto. Seremos príncipes e princesas no reino de Deus. Então, a alegria vai se tornar eterna e crescente. Mas, meus queridos, hoje é a oportunidade de nos prepararmos para esse dia. Amanhã pode ser muito tarde. Decida-se hoje. A norma universal do governo de Deus: posso ser salvo sem aceitar essa norma? Se você quer ser salvo, você precisa entender esse assunto, que estudaremos quando? Amanhã. Essa semana é de domingo a sexta. Então, só que durante a semana é às 19h30, ok? Então teremos estudo todos os dias dessa semana.
Hoje é o dia de você se posicionar. Não deixe para mais tarde, porque amanhã você pode não estar aqui. Vamos, nesse momento, levantar para louvarmos o nosso Deus. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, salva minha vida. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, salva minha vida. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha Deixe vida. Jesus nascer no seu coração e Ele vai salvar você. Amém. Oremos, querido Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai voltar para nos buscar. Amém. O Senhor vai estabelecer a vida eterna, vai nos dar esse presente num mundo perfeito, transformado, renovado. Senhor, que nenhum de nós venha brincar com a nossa salvação. Possamos abraçar a oportunidade de conhecermos mais a Tua Palavra. Traga amanhã mais pessoas para conhecer um assunto tão importante. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a nos prepararmos para a volta de Jesus. Nenhum de nós venha se perder, e nem os nossos queridos. Ajuda-nos a ajudá-los. Salva-nos para salvá-los. É o que nós pedimos. Leva-nos em paz aos nossos lares e traga-nos amanhã para mais um estudo da Tua Palavra, que nos liberta de todos os enganos do inimigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.